Olá, graça e paz a todos. Bom, algumas pessoas acham que por Cristo ter morrido na cruz, então elas estão livres da condenação. Mas não é bem assim que funciona. E o próprio Cristo já disse que haverá um julgamento final. A sua morte na cruz significou sim que ele pagou pelos nossos pecados. Mas como você irá para o céu se você não segue nem o básico dos mandamentos de Deus? Bom, meus irmãos e irmãs, essa reflexão é sobre o perdão de Deus e eu gostaria que vocês assistissem até o final, porque é a sua alma que está em jogo. E se você crê em Jesus Cristo e deseja ter bênçãos em sua vida, escreva aqui nos comentários: eu creio em Jesus, e eu estarei orando para cada um de vocês que escreverem. Amém? Eu sou Felipe Sampaio Blenk, sejam bem-vindos ao canal. Deus nos deu a possibilidade de reconciliação através de Cristo, para podermos viver na glória juntamente com o Pai. Mas para isso, precisamos entregar o nosso coração a Deus, crer em Jesus Cristo e seguir o seu caminho de santidade. E essa foi a missão da morte na cruz: pagar o pecado para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. E é claro, meus irmãos, que o ser humano não vai deixar de pecar, pois o nosso coração já nasce manchado pelo pecado, por causa do pecado original. Mas nós podemos buscar a santidade e negar os prazeres carnais que nos levam a pecar, porque temos que estar cientes que nós vamos ser julgados juntamente com o pecado. Como, por exemplo, alguém que comete adultério. A pessoa em si não poderá culpar o pecado do adultério ou culpar até mesmo o diabo pelos seus erros, porque somos livres para fazer escolhas. E é lógico, o inimigo vai fazer de tudo para te cegar e te desviar da santidade. Mas nós temos o poder de escolha e Deus nos ajuda a nos fortalecermos. Mas temos que sempre nos lembrar que Deus perdoa, mas Ele não inocenta o pecado. E como eu estava dizendo, se há um adultério no casamento, é porque a pessoa decidiu pela traição. Portanto, o adultério e o adúltero serão julgados juntos, pois não tem como separar o pecado do pecador. O pecador escolhe o pecado para andar junto. Portanto, ele será julgado sem desculpas. E o adultério é só um exemplo, porque a Bíblia cita leis e costumes que são essenciais para a nossa sobrevivência. E aquele que alterar essas leis e seguir a sua vontade e não a vontade de Deus, no fim dos tempos irá ser condenado e será destruído no lago de fogo do inferno juntamente com o diabo. Por isso, é extremamente importante saber que Deus perdoa, mas Ele não inocenta o pecado. E em Gálatas 6, do versículo 7, diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E meus irmãos e irmãs, não achem que Deus é seu amiguinho que senta com você para dar a opinião dele e que você pode concordar e discordar de algumas coisas que ele fala. Deus é a palavra viva e da sua palavra tudo se criou.
E se ele diz que algo é bom, é porque é bom. E se ele diz que algo é mal e vai te destruir, acredite, é assim que vai ser. Por isso, vamos nos vigiar. Não vamos achar que nós temos todo o conhecimento e que a vida é só aqui e agora. Porque o mundo espiritual existe e nesse exato momento há uma batalha espiritual acontecendo. E como o diabo já sabe que vai ser destruído, ele quer levar o maior número de pessoas com ele como vingança a Deus. E não adianta clamar a Deus depois da morte e dessa condenação, porque o céu vai ser um lugar de paz e livre do pecado. Portanto, Deus não irá aceitar alguém que na vida inteira o rejeitou, negou seu nome e não se arrependeu nem um pouco das barbaridades que fez. Por isso, o perdão deve ser clamado enquanto estamos vivos, porque depois da morte não irá adiantar. Por isso eu sempre bato nessa tecla: procure Deus enquanto há tempo. E eu finalizo essa reflexão com um versículo que está em Isaías 55, do versículo 7, que diz assim: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Amém? E é isso, meus irmãos e irmãs, que possamos seguir firmemente nas promessas de Deus e que os nossos passos sejam sempre na direção de Jesus Cristo e que nenhum mal venha nos desviar do caminho da salvação. Amém? E eu espero por vocês no próximo vídeo, se essa for a vontade do nosso Pai. Um forte abraço e fiquem com Deus!